Falando de saúde e da importância do diagnóstico, da prevenção e do combate à hipertensão arterial. Abril, inclusive, é o mês de conscientização e alerta. E aqui a gente vai conversar agora com o médico cardiologista, doutor Pedro Henrique. Boa tarde, doutor Pedro. Todo mundo que tem hipertensão apresenta algum sintoma? Pode ficar alerta a isso? De jeito nenhum. Tem muitos pacientes que são hipertensos e não costumam apresentar sintomas. E esse é um grande problema, então? Esse é um problema prevalente e é o que a gente mais indica para esse paciente procurar frequentemente o seu médico em consultório para avaliar essa pressão arterial. Tem aumentado a incidência de hipertensão arterial em jovens a partir de 20 anos de idade? Sim, tem aumentado sim. Por quê? Porque tem aumentado a prevalência de obesidade, de sedentarismo e de estresse do dia a dia no jovem. Então tem aumentado, isso é bastante frequente em consultório, tanto em consultório quanto nas emergências. Aquela história de que só tem hipertensão, só tem pressão alta, quem tem aí mais de 50, de 60 anos, já não é a realidade mais. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É mais prevalente nos idosos, mas temos muitos jovens, é muito comum jovens em consultório com níveis pressóricos elevados. E não é uma doença exclusivamente genética, né? Que fatores de risco aí podem levar? Já foi citada a obesidade, o estresse, que outros fatores podem levar à hipertensão? A genética é muito importante. A gente às vezes vê pacientes magros, esportistas, com pressões aumentadas, em consultório tomando antihipertensivo. Isso sim é muito comum em pacientes que têm seus pais com pressão alta, seus avós com pressão alta. A genética é muito prevalente, mas tem pacientes que não têm histórico nenhum na família de pressão alta e que vêm com níveis pressóricos elevados. São aqueles pacientes que são sedentários, obesos, têm uma ingesta muito elevada de sal, de sódio, seja por refrigerante, seja por enlatados, seja por associar sal na comida em excesso. Esses são os principais fatores que levam à pressão elevada. A orientação é sempre ter uma alimentação balanceada, né, com pouco sódio. Sim, sim. E aí praticar alimentação e exercício físico. Esses são os principais motivos para você ter um nível pressórico adequado. Agora eu falo sobre automedicação. Tem gente que tem dor de cabeça recorrente em outros sintomas, como mão estremecida, já toma logo o remédio para pressão alta. Isso pode trazer algum problema? Isso pode trazer malefício para o paciente. Pode trazer para que futuramente ele sinta-se desconfortável com o medicamento, causando hipotensão, tontura, mal-estar, sonolência. Muitas vezes esses pacientes começam a se automedicar e não precisariam da medicação. Então, ele passa a vida inteira tomando a medicação, não se sente mal com a medicação, mas é taxado como hipertenso. E, na verdade, isso quando não era necessário ele tomar o remédio. Então, a automedicação, ela pode trazer malefícios perigosos, mas também pode trazer malefícios para o psíquico do paciente que passa a vida todo dia tomando remédio sem necessidade. Então, o fato de você ter uma pressão isolada, isso não quer dizer que você é hipertenso. Hipertensão arterial é uma doença crônica. A pressão arterial, ela apresenta mecanismos no organismo que regulam isso. Então, é comum, é normal a gente ter uma pressão alterada durante o dia. Ela pode se elevar em fatores de estresse, seja físico, seja psíquico. Ela pode abaixar no sono, mas uma pressão isolada, quando você tira isso, quando você vai no médico, você vai numa farmácia, ou você mede a pressão até mesmo com o tensiômetro do pai, da mãe, do familiar, esta pressão, se tiver alterada, isso não quer dizer que você é hipertenso. Aí é preciso ter o controle, fico alerta então para os cuidados, manutenção aí de hábitos saudáveis e aferição regular da pressão. Obrigada, doutor Pedro Henrique, cardiologista, aqui trazendo as orientações para a gente. Está sempre aberta a nossa casa aqui.